Saudações a todos. A TSF está de norte a sul do continente português a escutar, a ouvir o pensamento que corre nas escolas secundárias portuguesas. Uma parceria com a Direção-Geral de Educação, com uma pergunta genérica: democracia para que te quero? E que dia para debater o tema de hoje, em que se fala precisamente do controlo das instituições. Estamos no Bom Barral, na Escola Fernão Pó, e vamos refletir com estes alunos sobre o controlo das instituições. No dia em que estamos a gravar este programa, o Primeiro-Ministro acaba de anunciar a sua demissão. Começamos, como sempre, com a intervenção de João Sequeira, que é o coordenador científico desta iniciativa, que é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e aluno do mestrado na mesma área. O controle das instituições é uma forma de controle de poder. Porquê? Porque nós exigimos que o Estado seja não concentrado, mas disperso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós não tivéssemos este controle das instituições, a acumulação de todos os poderes, o legislativo, o executivo e o judicial, estavam todos na mão de um só. Seja na mão de um rei, de um monarca, na mão de um aristocrata, ou de uma aristocracia, bem dizendo, ou mesmo do povo. E quando nós temos a concentração de poder, então temos o quê? O contrário da democracia, ou seja, o despotismo. Nesta minha apresentação irei falar-vos brevemente de quem inventou este conceito, ou de quem criou este conceito para a ciência política, quando mais ou menos é que ele surgiu, onde e como é que ele foi feito, de que forma, para que é que controlamos o poder ou controlamos as instituições, vamos pôr assim, quais outros efeitos, alguns desafios, vamos falar da questão em Portugal e vamos falar também dos cidadãos, da comunicação social e das organizações da sociedade civil. E por fim, vou dar-vos uma chega daquilo que eu acho que pode ser considerado o quinto poder. O conceito de controle de instituições e do controle do poder e da divisão do poder, separação do poder, para dizer melhor ainda, foi criado no Iluminismo, com autores como James Madison, no caso dos Estados Unidos, mas mesmo o Barão de Montesquieu, no Espírito das Leis. Estes acreditavam que os poderes deviam estar separados. Porquê? Porque só assim eles se podiam controlar mutuamente e nenhum ter primazia sobre os demais, ou controlar, vamos pôr assim, os demais. Assim, James Madison, por exemplo, argumentava que a ambição devia controlar a ambição. O que é que isto quer dizer? Cada um dos poderes iria ter ambição para controlar os outros, mas os outros iriam estar em choque, em contrário. Ou seja, a ambição deve ser feita para controlar a ambição, nas suas palavras. Ele reconhecia, então, que os seres humanos são naturalmente motivados pela ambição e pelo desejo de poder. Portanto, em vez de tentarmos eliminar por completo esta ambição, nós devíamos tirar proveito dela. Desta maneira, então, haveria competição entre os poderes legislativo, executivo e judicial, motivados para controlar os excessos de cada um. E isso impediria, então, a concentração de poder e a tirania. Por outro lado, para que é que então faríamos isto? Para proteger contra a tirania da maioria, ou seja, isto significaria que os direitos das minorias não poderiam ser sacrificados à vontade da maioria, pois isso seria uma tirania. Por outro lado, estaríamos a preservar a liberdade individual, pois a liberdade individual seria aquilo que nós valorizaríamos em maior quantidade. Desta maneira, o Poder Executivo, então, seria responsável pela implementação das políticas e pela administração do Estado. O Poder Legislativo elaboraria, modificaria e aprovaria leis, enquanto o Poder Judicial interpretaria a lei e garantiria que as leis seriam aplicadas de forma justa. Isto porquê? Ou com que efeitos ou consequências? Prevenir abusos de poder, controles e fiscalizações mútuas, independências e equilíbrios, portanto, cada ramo deve ser então independente e, obviamente, este sistema seria sempre adaptado às necessidades locais, ou seja, cada país estabeleceria como lhe conviria melhor, digamos assim, de acordo também com algumas características ou tradições, vamos colocar assim, locais. Desta maneira, deixem-me só vos dizer que a Constituição da República Portuguesa, nos seus artigos 111, 168, 204, 220 e 227, estabelece, respectivamente, algumas maneiras do poder também poder ser controlado além da separação de poderes em si. A separação de poderes está escrita no artigo 111. Os restantes terão, então, no artigo 168, o referendo e iniciativa legislativa popular, que abordaremos mais à frente com os alunos. O artigo 204 refere a dissolução da Assembleia da República pelo Sr. Presidente da República, em certas circunstâncias. O artigo 220 prevê o funcionamento do Tribunal Constitucional.
ou estabelece o Tribunal Constitucional, e o artigo 272, o Tribunal de Contas. Por fim, deixem-me referir-vos a alguns outros poderes que nós todos temos, nós enquanto cidadãos. Nós, enquanto cidadãos, podemos estar atentos à comunicação social. Sim, estamos a fazer publicidade numa rádio, mas faz sentido. Okay? Porquê? Porque a comunicação social é considerada para muitos o quarto poder. Ou seja, além daqueles que eu vos disse, há um quarto poder, que seria então um cão de guarda, digamos assim, porque exporia ao público as irregularidades governamentais. Casos famosos disto, que já são antigos, o caso do Watergate, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi um escândalo que se instalou ainda durante a Guerra Fria. Nenhum de nós, eu e vocês, éramos nascidos, mas a comunicação social teve o seu papel fundamental nesta questão. Além disso, as próprias organizações da sociedade civil, ou seja, organizações de defesa, em que os cidadãos se podem juntar, podem, de facto, controlar o poder, basicamente discutindo e pondo em causa algumas das decisões. Desta forma, tanto cidadãos como comunicação social, como organizações da sociedade civil, poderiam então formar um sistema de controle institucional interdependente e independente dos outros três poderes que eu vos referia. Problema. Há quem aborde, no caso de Putnam, por exemplo, um cientista político, que acha que estes poderes estão a ser mais postos em causa hoje em dia porque as pessoas já não se juntam tanto, para simplificar. Por fim, deixo-vos com uma achega e gostava muito de vos ouvir, porque vocês são os cidadãos das redes sociais, aquele que eu acho que pode ser considerado o quinto poder, que é as redes sociais. Como é que nós podemos fazer com que, através das redes sociais, nós podemos controlar as instituições? Há impactos positivos, sem dúvida. Nós podemos mobilizar-nos, podemos juntar-nos todos através das redes sociais, podemos participar nas redes sociais, mas também há impactos negativos. Familiarizados vocês estão, de certeza, com desinformação e fake news, as questões da polarização, haver basicamente apenas dois lados e parecer que não há um lado do meio, que é um meio considerado mais ou menos razoável. E assim deixo-vos com o desafio de: será que nós devemos controlar estas instituições ou acham que não? E por fim digo-vos, as redes sociais desempenham então um papel significativo e cada vez mais nas nossas instituições, no controle delas, permitindo então a participação dos cidadãos com a exposição de questões políticas. No entanto, o seu impacto também é algo ambíguo. O que é que vocês acham sobre o assunto? E por fim deixo-vos com um desafio que é: até que ponto é que nós devemos controlar as nossas instituições? Num dia em que, como já disse, estamos no Bom Barral, na Escola Básica Secundária Fernão do Pó, em que o Primeiro-Ministro acaba de anunciar a demissão. Acontece precisamente à hora em que estamos a gravar esta emissão. Como é habitual, a TSF não tem qualquer interferência nos temas selecionados para estas emissões. Vamos para o primeiro painel de alunos que está aqui nesta emissão. O Francisco Almeida, o Pedro Gonçalves, a Bianca Gonçalves e a Solange Ribeiro. São todos alunos do 12º ano da área de Humanidades. Vou começar pelo Francisco, que nos deixa nas suas notas, aliás, os quatro prepararam estes dois tópicos para esta primeira parte, como se controla o poder entre as eleições. Francisco. Ora bem, boa tarde. O poder entre as eleições é controlado maioritariamente pelo Governo, que faz aplicar as leis aprovadas na Assembleia da República. Como também já tivemos uma explicação prévia, existem as eleições legislativas, onde se depois vai formar um Governo. Normalmente estas eleições legislativas há dados vários candidatos que depois o Presidente da República convida um para formar o Governo. Após isso, certos e determinados grupos políticos procuram fazer uma maioria absoluta, outros não. A maioria absoluta tem suas vantagens, uma delas é a facilidade de aprovação das propostas do grupo político que está a governar. Pode ter outras desvantagens, que é talvez a falta de representatividade da oposição. Também falando na oposição, também desempenham um papel crítico também na governação, não é na governação, mas sim na fiscalização do poder governativo, por exemplo, através das moções de censura, das comissões parlamentares de inquérito, podem fazer-se perguntar
do porquê da aprovação de determinadas matérias e de projetos levados a cabo pelo governo. Sendo que tu dizes nos tópicos que vocês fornecem-nos os tópicos do que prepararam, entendes, o poder da oposição poderá ser menor, mas a importância da oposição em democracia, no vosso entender, é tão destacável ou tão sublinhável, tem tanta importância como a existência de um governo? Sim. A oposição cria sempre um efeito regularizador às práticas do poder governativo, tal como devemos ter vários partidos numa Assembleia com várias fações ideológicas para representar mais pessoas na sociedade que têm diferentes opiniões como se deve organizar a nossa sociedade. Apesar de certos grupos terem mais ou menos apoiantes, todos são importantes porque assim todos vão se tentar controlar uns aos outros e não vão dar primazia apenas a uns. Como é que se vive um dia como o de hoje? Do que está a acontecer? Como é que se olha para isto? Vocês também foram surpreendidos. Vejam lá o tema, o controle das instituições, precisamente num dia como o de hoje. Acho que para nós, principalmente estudantes, pode ser um pouco ansioso, acho eu. De receio, sim. Primeiro, antes disto, e até à data, tivemos um governo de maioria absoluta, com vários casos, escândalos. Alguns alunos sabem mais do que outros sobre esta matéria. E principalmente hoje, para nós que estudamos que o Primeiro-Ministro é a terceira figura do Estado, é algo tão importante e demitir-se assim, acho que mete um pouco de receio nas nossas vidas. Mas Pedro Gonçalves, também, agora passando a palavra, que é do 12º ano, isto também são as instituições a funcionar. Sim, de certa forma... O controlo. É perfeitamente normal haver estes escândalos, até porque surgem vários boatos, algumas coisas são verdadeiras, outras não, e é perfeitamente normal. Mas agora, chegarmos a este debate, eu e os meus colegas chegámos aqui e deparamos logo com o Ministro a apresentar a sua demissão, é algo que nos deixa muito receosos. E porquê, Pedro? Porquê? Porque é o medo do desconhecido, é do que aí vem. É mais ou menos, sim. Na preparação desta emissão, deste programa, que é a existência de uma imunidade parlamentar. Queres começar, Pedro, a falar sobre isto? Acho que se quiseres podes introduzir. Sim. Pode o Francisco? Bom, vamos lá então. Francisco Almeida. Então, para quem não sabe, a imunidade parlamentar é dada aos deputados da Assembleia da República, que não podem responder ao Código Civil e Penal. Eu, por exemplo, tenho aqui o artigo 157º da Constituição da República Portuguesa, que para serem arguidos os deputados precisam da autorização da Assembleia, e esta tem que dar uma autorização obrigatória no caso de houver indícios de uma prática de um crime que corresponda a um limite máximo de 3 ou superior anos de prisão. Eu acho que esta imunidade vai em oposição ao princípio da lei igual para todos, porque assim parece que se eu quiser estar acima da lei, vou ser deputado. É? Acho que sim, acho que acaba por cobrir mais uns do que outros, do que um cidadão comum. O Pedro Gonçalves estava a assinar com a cabeça que não. Não estavas a concordar. Estava a concordar, exatamente a concordar. Mas porque acho que se eles têm esse direito, porque é que nós não temos? Ou, aliás, exatamente o contrário. Se nós não temos esse direito, porque é que eles podem ter? Uma provocação. Será porque, se assim não fosse, eles passavam a vida a processar-se uns aos outros? Por exemplo? Não é? Já Mesmo não havendo fundamento, denúncias. não é? Ou este é o sonho das pessoas, isto não é, pode-se dizer tudo o que se quer nessa imunidade? É uma pergunta que eu faço. Pedro. Eu acho que com estes escândalos, nós, por exemplo, hoje separámos com este escândalo, seria muito mais fácil, e tal como o senhor estava a dizer,
estarem sempre a processar uns aos outros, estarem sempre a acusar de coisas que nem sempre são verdade. E então não me faz sentido que, claro que tem de haver uma proteção, sim, mas não sei se me faz sentido ser de uma forma tão desigual com nós, entre os políticos e nós. Portanto, falta democracia na democracia. Sim, Não, portanto... É isto. Não, era só para acrescentar. Podes repetir só o que disseste no Solange fim? Ribeiro. Exatamente. Podes Também- repetir só o que disseste no fim? Em relação à desigualdade entre os políticos e nós? Sim, da democracia, daquilo do povo. Pronto, ele não se lembra, mas era só para reforçar que democracia significa o poder na mão do povo. E, portanto, a partir do momento em que o povo não interfere tanto como devia interferir, pronto, se calhar temos alguma coisa a dizer ao contrário do que os políticos pensam. Muito bem, vamos lá. Francisco, diz. Nós, à vinda para cá, estávamos a fazer uma reflexão. Acho que nós não indicámos em nenhum desses pontos. Era Vamos acrescentar, diz. que era as regalias de, por exemplo, ser um ministro ou um deputado. Por exemplo, nós, enquanto cidadãos, e nós estamos no início da nossa vida, nós sabemos que temos um grande percurso e, se calhar, um pouco receoso, com que precisamos trabalhar imenso para, se calhar, conseguir alcançar alguns objetivos. Acho que não nos encaramos tão bem com certas regalias do poder, por exemplo, choferes, por exemplo, residências extravagantes, luxuosas para primeiro-ministro, e depois que fazemos outras comparações com os países nórdicos, em que ministros apenas têm apartamentos pequeninos, usufruem dos transportes públicos e acho que é muito bem que dão um exemplo à sociedade. E eu acho que, enquanto deputados, acho que estão lá para servir os portugueses e não para se servirem a eles próprios. Nós estamos a falar dos deputados ou estamos a falar do governo? É que os deputados não têm motoristas, só dos grupos parlamentares poderá haver um carro para, ou dois, depende do tamanho. Não tem, nem tem, eu só estou a dizer isto porque às vezes, por causa das fake news, é que em Portugal os deputados não recebem ou seja, eles não têm casas atribuídas pelo Estado, estas casas que não existe isso. Portanto, eles recebem umas ajudas de custo de acordo com a distância, a questão da residência. Sim. E depois, com isso, têm que pagar o alojamento quando vão para a Assembleia da República. Portanto, essas ajudas de custo, é um subsídio de deslocação, digamos assim, para estarem... É isso, não é? Não há essas residências de luxo, tirando o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tem, que nem usa, por acaso. Já poucos Primeiros-Ministros usaram em Portugal. Mas querias acrescentar alguma coisa, Pedro, sobre isto? Não, estava a concordar apenas com o Francisco. Acho que as regalias acho que deviam ser iguais para todos. E de certa forma nós não vemos os nossos governantes. Eu foquei muito na parte dos transportes públicos. Não vemos os nossos governantes a andar, por exemplo, por Lisboa de autocarro de Campo Grande até a Alameda. Não vemos isso. Eles têm os seus transportes particulares, eles não seguem uma vida como um cidadão português comum. E é isso que me revolta um pouco. Eles deviam ser obrigados a fazer isso? Não obrigados, mas pelo menos, já que estão numa posição superior à nossa, demonstrar respeito. Também, respeito, exatamente. E que também podem agir como nós, não tendo sempre essas regalias. Uhum. Só referi que nesses países Nórdicos de que falaste e que os apartamentos são atribuídos, eu acho que se algum deputado nos estiver a ouvir, e é provável, pode acontecer, de bom grado eu receberia essa oferta do Estado. De bom grado eu receberia essa oferta, porque esses apartamentos são atribuídos pelo governo, pelo governo de cada país. As nossas, uma já interveio, que foi a Solange Ribeiro, do 12º Humanidades, que já se apresentou, e a Bianca Gonçalves, também neste primeiro painel, e que nos falam, hoje é quase impossível a gente estar a falar disto e não pensar noutras coisas. A separação de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judicial. Vou começar pela Bianca. Bianca, olá. Pronto, então, boa tarde. Sobre este tema, eu não sei até que ponto é que nós conseguimos falar assim, sobre opiniões e coisas do género de uma coisa tão
neste momento, básica, né? Que não pode ser dada como um dado adquirido de qualquer maneira, mas que neste momento é o que nós temos e acho que toda a gente concorda que é a forma mais democrática e justa do poder existir, que é ele estar dividido entre várias pessoas e não só numa pessoa. Ou seja, a justiça, por exemplo, é autónoma de todos, a lei à partida é igual para todos, não é? Exceto aquela parte que já foi referida, não é? Depois temos a Assembleia da República que aprova as leis, que é o Poder Legislativo, e temos o Executivo, o Poder Executivo que executa as políticas, e depois também temos o Presidente da República. Mas tu achas, portanto, que tem que haver em democracia este balanço de poderes, um controlo de uns sobre os outros? Então o nosso sistema é bom. Sim, se nós olharmos para ele só como... Se olharmos de fora, se ignorarmos todos os escândalos e os problemas que há, que não estão diretamente relacionados com a suposta forma como deve funcionar, diria que a divisão dos poderes até está de forma bem feita. Agora, o problema é que há algumas falhas que impedem isso de correr de maneira segura. Tens alguma ideia? Queres apontar algum exemplo dessas falhas? Quem vai? É Bianca ou Solange? Não, vai a Bianca. Não, Bianca. fala lá. Vamos lá. Vai. Não. Eu não Solange, tinha ideia, estava a dizer. queres apontar então aqui alguns casos concretos que tu achas que poderiam ser melhorados na reflexão que vocês trazem para esta emissão? A nível dos poderes, eu, tal como ela, concordo que é preciso haver controle para não haver precisamente essa tirania que o senhor ali ao lado referiu. Já não me Sim, lembro João o nome Sequeiro, dele. coordenador científico, sim. Exatamente. E para evitar precisamente que haja esse descontrolo de poder, se calhar, acho que temos, não sei, mas se calhar podíamos ter algum representante do povo dentro das assembleias a falar também as preocupações do povo. Já temos, não temos? Eu tinha essa impressão, mas... Mas sim, Houve aqui deu-me branco. uns sorrisos do Francisco e do Pedro. Eles têm alguma coisa para dizer. Porquê que foi esse sorriso, Pedro? Explica. Porque nós já temos representantes do povo nas assembleias. O problema é que nem sempre são ouvidos São os deputados. os deputados. Portanto, eu estava a referir-me exatamente com os termos que a Solange utilizou. E muitas vezes não são devidamente ouvidos. Pronto, é isso. Bianca? Eu até diria outro tipo de problema, que é o que eu acho que aquilo que a Solange pensou, que é, pelo menos isso, acho que a mim também acontece, isso acontece a toda a gente, nós jovens, que é... Nós também somos gente aqui, os mais sim, velhos. sim, eu sei. Ou ainda somos, vá? Força. Que é, muitas vezes quando nós olhamos para os deputados, não olhamos para eles como pessoas que estão a representar o povo, e sim a representantes de partidos que querem governar, que querem estar à frente de leis e defender aquilo que eles querem para o país, e não olhamos para eles muitas vezes como estando a defender os nossos direitos como cidadãos. E acho que isso, se calhar, é um dos problemas que encontramos, que é que nós até podemos ir lá e votar nos partidos, mas depois não sentimos uma ligação entre aquilo que lá está a acontecer e aquilo que nós precisamos e aquilo que nós, se calhar, até pessoas que foram lá votar pelo próprio programa e que acabaram por não ver nada disso em ação, não ter uma ligação tão direta com aquilo que está a passar, não se sentir representado por aquilo que as pessoas que lá estão. Porque muitas vezes, pelo menos eu tenho esta ideia, posso estar completamente enganada, é só a minha opinião, mas acho que muitas vezes as pessoas que estão lá a representar os seus partidos, que nós votamos neles, né, não estão a tentar defender os nossos direitos, e sim a defender os direitos do partido que estão a representar. Estamos na Escola Básica Secundária Fernão do Pó, no Bom Barral, onde debatemos hoje o controlo das instituições. Dentro destes três poderes, qual vocês acham que deveria ter poder de supervisão sobre os outros? Eu acho que se calhar nenhum deles devia ter poder de supervisão sobre os outros. Então teríamos que ter um outro poder?
Mais ou menos. Era por aí? Bom, então, o que diz, está a dizer, desta vez espero ter interpretado bem, ó Pedro. Estavas a dizer que não querias falar, diz. Sim, eu acho que devia haver um reforço do poder legislativo, que é a nossa Assembleia, porque é onde nós, povo, onde nós Sim, temos representatividade. certo. Pronto, era só isso. Força, Francisco. Eu também gostava de falar de um tópico. Eu acho que não seria necessário dar a força a um dos 3 poderes específicos se as pessoas fossem e tivessem mais princípios dentro de cada um. Eu acho que, apesar de haver o poder legislativo, executivo, até o poder das redes sociais, do presidente, eu acho que o principal poder de todos advém da educação. Eu acho que o primeiro passo para a democracia é nós sermos cidadãos ativos, com princípios adquiridos em casa, por meio dos nossos pais ou outros membros familiares, e também aqui na escola, onde também aprendemos vários, e realmente aplicá-los na sociedade, porque eu não poderei votar em alguém se eu não conheço determinados princípios. E antes disso eu preciso, acho que, ser um real cidadão da democracia. E acho que aí também isto. encontramos uma dificuldade Pedro muito Gonçalves, grande. 12º. Exatamente. Sim. Também Humanidades. encontramos uma dificuldade muito grande em adotar um partido político. Claro que nós, enquanto cidadãos, temos de adotar posições. É isso que nos faz sermos cidadãos ativos. Agora, a questão é, nem sempre concordamos com tudo o que um determinado partido diz. Nós podemos estar mais inclinados para um lado, mais inclinados para a esquerda, mais inclinados para a direita. Porém, não são todas as medidas que nos vão fazer concordar. Ou seja, é muito complicado adotar uma posição política sabendo que não vamos concordar com tudo. E, por exemplo, nós agora temos um governo com maioria absoluta, que também é algo que nos preocupa um bocadinho. Não havendo necessidade de serem aprovadas as decisões desse governo pelos outros partidos. E essas decisões podem nem sempre ser favoráveis a nós, cidadãos, se calhar dando privilégio mais aos governantes, dando mais privilégio às pessoas com mais bens, digamos assim. Quando dizes não concordar com tudo, por isso é que há partidos também diferentes, não é? Porque uns defendem umas coisas diferentes das outras. Digo eu que, se calhar, tu nem contigo mesmo estás sempre de acordo, não é? Claro. Não concordas com tudo. De todos nós, não é? Isto nos acontece a todos nós, todos os dias temos este conflito. Mas tu achas que o que tu nos estás aqui a dizer, Pedro, é que os partidos e toda a gente está muito distante, a classe política está muito distante do que são, daquelas que são as reais preocupações da população? Mais ou menos. E também acredito que a população esteja um bocadinho descredibilizada, não sei se é assim que se diz a palavra, com os partidos políticos que temos atualmente, porque com este governo, pronto, tem surgido alguns escândalos. Sim. E também nos tem deixado um bocado desmotivados, porque afinal ficamos a questionar-nos o que é isto da democracia? Afinal, onde é que está o nosso papel? Um pedido de intervenção da Solange. Sim, só para puxar a linha que o Francisco disse, no fator da educação, que é fundamental para nós percebermos, e fala-se sempre que se devia haver disciplinas que incluíssem política e seus afins para nós percebermos mais disso, mas a verdade é que se nós saímos 12º ano de escolaridade sem saber nada sobre o que é democracia, sobre o que é direita, esquerda, extremas e não sei o quê, e depois dizem, chegamos aos 8 anos, tens que votar. Então, tens que votar, vais votar em quê se tu não sabes nada? Resumidamente. Acho que o fator educação tem aqui alguma coisa a dizer e tenho pena que não seja valorizado como devia. Como nós vemos sempre, parece que os problemas dos professores nunca acabam, parece que isto nunca acaba, mas a verdade é que as pessoas também lá estão representadas na Assembleia da República, também passaram por uma escola e se calhar também aprenderam. E é triste e lamentável hoje em dia vermos a situação que é da educação, dos professores, parece que nada muda, dizem que a esperança é a última a morrer, pois é, mas chega a alturas em que ficamos na descredibilidade, não sei. Mas tu achas, Solange, que temos aqui duas posições aparentemente convergentes, mas que são um bocadinho antagónicas. O Pedro diz-nos que as pessoas estão muito aliadas ou subentendo do que ele diz,
que deveriam participar mais na política. Sim. E tu, Solange, dizes, não, mas nós não participamos porque não sabemos. Mas, E se calhar também há um bocadinho de falta de interesse da nossa parte. Posso Sim, Pedro, claro. Porque acho que vai Claro. de acordo ao que a Solange está a dizer. Nós temos de ter nós jovens, principalmente, temos de ter um espírito de pesquisa. Nós temos de nos tentar informar. Só que quem é que desperta esse espírito? Quem é que nos faz querer ser mais informados? Quem é que nos faz querer estudar mais? Supostamente é um papel TSF. que... Por exemplo, são estes programas que a nossa escola deve adotar. Não digo que se tenha de criar uma disciplina, porque pronto, e muita burocracia por trás e etc. Mas deve haver mais formação política nas escolas, como a Solange estava a dizer. Claro que os jovens têm de se tentar informar, apesar de nem sempre serem cativados para isso, mas tem de haver mais formação, porque senão as pessoas acabam o básico, acabam o secundário e se calhar, quase com 18 anos, ainda não sabem sequer o que é uma direita ou o que é uma esquerda. E isso é muito triste. Para quem tenha mais idade também não saiba. Pois sim, e depois há aquelas pessoas que também só votam porque sempre votaram naquilo há muitos anos e não são críticos e não perguntam, mas porquê é que eu vou votar nisto? Será que realmente faz sentido? Será que realmente vai mudar? E acho também, mas isto é comum do ser humano, às vezes nós, principalmente das nossas idades, se não formos estimulados, né, temos um bocadinho de falta de espírito crítico, que eu acho que se calhar vai ser adquirindo com a idade, mas pronto. Bianca. Sim. Estavas aí e torcia. Sabes que a gente não consegue ver na rádio, mas depois no podcast também há uma parte com imagem, vamos ver a tua cara, torces a cara para um lado, torces para o outro. Isso quer dizer, isso em palavras, o que é que nos queres dizer? Bom, sobre este tema, eu estava a pensar numa coisa que é aquilo que a nossa assessora de português está-nos sempre a dizer, que era uma disciplina que ela tinha quando era mais nova, quando estava na escola, né? Que era mesmo a introdução à política. Esse é o tipo de coisas que eu acho que deveriam existir. Acho que a escola muitas vezes preocupa-se em formar os jovens numa determinada área para eles depois seguirem para estudar para a universidade, no caso dos cursos científico-humanísticos. Mas também se deveria preocupar em formar os jovens para a vida. E eu tenho a sorte de participar em montes destes projetos que ensinam essas coisas todas. Mas isso é porque a minha escola está muito ativa nesse tipo de coisas, mas há escolas que não estão. E estes não são o tipo de coisas que eu acho que deveriam só estar ligadas a projetos. Eu acho que devia pelo menos haver uma disciplina que ligasse todas essas coisas, e não estou só a falar de política, estou a falar de coisas básicas da vida, por exemplo, coisas as mais simples da economia. Essas coisas, os meus colegas aprenderam em Max, mas eu não tive Max, não aprendi nada disso, não sei nada, e acho que todos os alunos que saem da escola depois com o 12º ano já deveriam saber todas essas coisas, e a escola deveria ter uma disciplina específica para isso. Vocês devem ter um grupo no WhatsApp, as escolas todas. Porque vocês estão a falar, todas as escolas falam disso que tu estás a dizer, todos os alunos que apanhamos até agora. Por exemplo, uma das coisas, que é uma marca que fica, que é esse lado prático do IRS, saber como o IVA... Porque está na hora de termos isto. Se calhar é por isso, né? E todos os alunos, portanto, não têm grupo de WhatsApp, é mesmo... Não, É mesmo uma mentalidade conjunta que se calhar já deveria ter sido ouvida há muito tempo. É uma consciência talvez. coletiva. Por aí. É uma consciência coletiva. Estamos a dar ideia para o próximo Ministro da Educação, pode ser. Deve estar a chegar. Francisco, sobre isto, também sentes falta do IRS? É que é uma coisa que tu não vais querer ouvir mais na vida, é falar de IRS, mas tu agora estás cheio de vontade, quando lá chegares... Não, é vontade, é obrigação. Se calhar se aprendemos agora não temos tanta chatice a fazer quando for idade para isso. Francisco, Mas não vamos... foi o Pedro que interveio. Sim, eu acho que talvez falte-nos um pouco desta prática para a vida. Acho que não devemos acartar para a escola todas as obrigações que talvez deveriam vir de casa, mas acho que isto poderia ser uma boa proposta para termos uma disciplina dessas aqui. Como a Bianca disse, nós somos os sortudos e estamos envolvidos em alguns projetos que nos abrem realmente os horizontes e a lidar talvez a vida com outras perspectivas, e se calhar há outras escolas que os alunos estão muito mais restringidos nestes aspectos, e era bom também levar a essas escolas estes projetos, que se calhar também se consegue prevenir muitas coisas
se calhar os alunos podem sentir mais inclusão e não tanta raiva como às vezes se vê pela escola. Diz Solange, Não, estás a assinar com a cabeça. só ia dizer que é verdade, porque hoje em dia parece que os miúdos têm um medo à escola. Pá, é verdade, não, é verdade, é o que ele está a dizer, é verdade, eu acho que sim, pronto. Tem medo porque há essa raiva? Não. Se Ou calhar, essa inconformidade? Também não é isso? eu acho que é Não- mais inconformidade de ter Não que é ir. crescer isso também? Não? Pergunto Pois, eu. eu não- acho mais que é a inconformidade de não ter que ir. Mas uma coisa que ele disse, que por acaso é mesmo verdade, é que os nossos pais, pronto, a sociedade não pode deixar o papel da formação só para a escola, porque a escola sozinha não consegue. Precisamos ali de um fator pais, fator, pronto, dos nossos progenitores para que isso aconteça, para a nossa formação acontecer, porque a escola dá formação. Nós aprendemos educação em casa, não é na escola. Eu concordo. Bianca? Eu concordo plenamente de que a educação começa em casa e é preciso nos pais, mas quando nós, pelo menos eu falo, quando nós falamos que este tipo de coisas também é preciso trazer para a escola, é porque nós não podemos contar que toda a gente tem em casa uns pais que lhe deem a educação que deve. Porque, infelizmente, esse não é o caso de muitas pessoas. Por isso é que esses tipos de coisas são importantes de trazer para a escola. Por isso é que os professores não são só pessoas ali que estão ali para dar matéria. Yeah. São pessoas que têm de estar atentas para poder ajudar os alunos de outras formas e também prepará-los para a vida. Isso é uma das coisas que eu vejo pelos meus professores, que eles tinham muita vontade de fazer e muitas vezes não conseguem. Agora, 12º é mais... Em algumas disciplinas é mais fácil porque não temos exame, mas quando nós temos um exame a apertar, não conseguimos fazer muitas coisas, não conseguimos trabalhar assuntos que seriam muito mais interessantes. Por isso, há muita coisa que fica por dar, mas os professores esforçam-se na mesma, aqueles que eu tenho, que eu vejo que são realmente professores, o porque estímulo- há pessoas que não Sim. são professores, que só estão a dar aulas. Ou seja, problemas no sistema de educação. Eu acho Foi o Pedro Gonçalves, agora falou. Agora o Francisco Almeida. Acho também nestas medidas práticas, acho que nós na escola devíamos ter projetos realmente para sair à rua, conviver com os cidadãos. Nós estamos aqui a adquirir conhecimento e acho que devemos realmente praticar este conhecimento. Sim. Acho que também seria uma boa forma de incluir muitas pessoas e, por exemplo, um problema gravíssimo no nosso país que é o isolamento dos idosos. Poderíamos conviver com eles por meio de projetos. E acho que teríamos todos muito mais a ganhar se realmente levássemos mais a prática que começamos a conhecer aqui na escola para as ruas. Temos aqui o Francisco a iniciar uma carreira política. Será ele amanhã o escrutinado provável. pelos alunos do futuro da Escola Fernão do Pó no Bom Barral. Estou curioso aqui, já tentei ir ao bocado a este tema, vou voltar ao Pedro Gonçalves, e que tem a ver, Pedro, com, e que o Francisco também abordou isto, vocês os dois até de maneira mais vezes, que é a falta de empenho ou a falta de participação na vida pública por parte das pessoas. Se por um lado vocês dizem há aqui uma grande responsabilização dos poderes instituídos, os nossos poderes, e nós estamos a falar de poderes partidários. Por outro lado, as pessoas também estão um bocado apáticas. Foi isso que eu percebi bem? Sim, tem um bocado de receio de se envolver nestes assuntos, até porque estão com uma... Não posso dizer Com uma vida aversão, boa. mas... Não era isso que eu ia dizer. Com receio das políticas que são a ser estabelecidas, dos partidos políticos, do governo que nós temos. Eu gostava de fazer... Força, Bianca. Eu gostava de fazer uma intervenção em relação a isto. Nós há pouco tempo... Finalmente, tu já percebemos o que é que tu querias dizer com os esgaros que tu estavas aí que a gente não os ouvia. Vamos lá, força. Então, nós os quatro e mais pelo menos uma pessoa que está ali na assistência, fazemos parte do projeto EPAS, Celebrating Democracy, através do teatro. Nós tivemos há pouco tempo... Através do teatro. Do teatro, sim. Sim. Foi assim muito rápido a gente Peço desculpa. celebrar a democracia, sim. Sim, através do teatro. E nós há pouco tempo estivemos em Beja e depois o objetivo era fazer um teatro-fórum, que é enquanto nós fazemos uma peça e depois debatemos um pouco sobre esse assunto. E o nosso assunto era os refugiados e nós falámos sobre isso. No final, o nosso debate, nós tivemos uma intervenção do Francisco, por acaso, que ele disse, porque tudo aquilo é para incentivar também o voto para as eleições europeias. Mas
Já sabe o que é que estou a falar, não sabes? Sim, sim, sim. Nós tivemos uma das coisas que o Francisco referiu foi que nós, como cidadãos, devemos ter um papel também muito ativo na nossa sociedade, um papel direto. Não só votar, porque ele disse que é importante, sim, mas também atos de, sei lá, de cidadania, desse tipo de coisas, de solidariedade, coisas mesmo sermos nós a fazer. E isso, por acaso, gerou uma grande polémica entre as pessoas que lá estavam, que tentaram à força mostrar-nos que o voto era mais importante que isso. E eu acho que isso mostra também muito daquilo que o Pedro, se calhar, estava a querer dizer, que é, ou as pessoas estão interessadas naquilo e vão lá e votam, ou então reclamam daquilo que se está a passar, mas deixam o seu único papel para o voto. Ou seja, em vez de elas próprias começarem algo para mudar a situação, que não tem de envolver de uma forma direta com a política, começar mesmo localmente, com outro tipo de atividade que um cidadão pode ter na sua sociedade, esperam que todos esses problemas sejam resolvidos diretamente pelo governo. Ou seja, ficam de braços cruzados à espera que as outras pessoas façam aquilo que elas tanto estão a reclamar que lhes falta. Ok. Nós, por exemplo, Isso é profundo. Força, força. Não, estou a falar sério, não estou a brincar. Pedro. nós vemos manifestações, vemos sindicatos, nós vemos essas coisas todas que acontecem por alguma razão. Eu estou agora a falar, acho que a Bianca estava a falar num sentido mais suave, do género. Nós, enquanto cidadãos, temos de ser solidários, temos de adotar uma democracia mais direta, digamos assim, não apenas através do voto. Contudo, e voltando às manifestações, e é o que estava a falar, Sim. acho que é uma das formas de controlarmos esse poder que às vezes se cede, e é uma forma de nos revoltarmos, é uma forma de mostrarmos que algo não está bem. E claro que uma manifestação não se compara ao voto. O voto tem um poder muito forte, mas é uma maneira de demonstrarmos que, ok, votámos naquilo, mas algo não está certo, não está a ser exatamente como nós esperávamos. Certo. Por isso é que nos estamos a revoltar. Pronto. É uma maneira... Diz que sim, o Francisco Almeida. Eu digo que sim. Principalmente, nós acho que Mas nós estamos a chegar aqui, se é que eu posso dizer isto, em conclusão, que nós chegamos aqui a um ponto em que, afinal, se calhar não são só os políticos que estão a falhar. É a sociedade. sim. Diz que não, a Solange. Mas ela disse que sim, que era isso que estava a Sim, acontecer. estou a concordar Portanto, com agora você. nós, quando começamos a ir ao fundo da questão, se calhar, Não são só os políticos, acho que porque eles também são cidadãos. sim, acho que também as pessoas estão um pouco adormecidas. Acho que quando há estes casos de leis ou atitudes, comportamentos que os nossos governantes têm e que nós que vão totalmente contra aquilo que votámos, contra aquilo que elegemos, muitas vezes as pessoas calam-se. Por exemplo, vemos noutros países as pessoas saem das casas e vão barafustar às ruas, e por vezes parece que aqui em Portugal as coisas estão um bocadinho mais adormecidas. As pessoas deixam-se levar ao sabor do vento, como costumam dizer, e realmente parece que não há uma dimensão de responsabilidade daquela pessoa Sim. que fez aquilo, comparando com outros países. Sim, Pedro, querias intervir. Queria acrescentar que uma das coisas que nos faz estar assim adormecidos e que talvez seja a prova para o desinteresse dos jovens, vou pegar, por exemplo, nos nossos avós ou no pessoal que é mais velho. Eles passaram uma revolução. Eles souberam o que era viver numa ditadura, souberam o que era passar por uma democracia, souberam o que era passar a haver um presidente da República e não um ditador, e isso é algo que se calhar os motivava a continuar e a ter uma vida política ativa. Algo que a nós também nos desmotiva um bocadinho não ouvir falar tanto. E claro que isso, como o senhor estava a dizer, é um problema muito nosso, do aspecto que temos de ser nós a tentar informar-nos. Claro que a escola, por exemplo, como a Solange referiu, pode ter um papel importante nisso, mas tem de partir dos jovens tornarem-se mais informados e perceberem mais como é que funciona toda a questão política. Portanto, começamos num ponto, estamos noutro, estamos a chegar...
pelo menos a indícios de conclusões ou a caminhos que podem ser levados. Estamos na Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, no Bom Barral. Estivemos nesta primeira parte com o Francisco Almeida, o Pedro Gonçalves, a Bianca Gonçalves, a Solange Ribeiro, todos os alunos do 12º ano de Humanidades.